este podcast está sendo produzido pelos alunos do segundo ano G e os integrantes são Camille Vitória, Breno, Júlia, Pietra e Yasmin Regina. E nós iremos comentar e falar sobre o movimento das Mães da Praça de Maio. A gente vai falar sobre o que foi, quando e como ocorreu e também alguns relatos daquela época. Antes de começar, eu quero ressaltar que foi tudo bem complexo e que este movimento teve bastante repercussão, ou seja, tem muitas outras coisas além das quais iremos citar aqui em relação a este movimento que eu acho que vale a pena ser estudado. Primeiro, para a gente criar uma base, a gente precisa se contextualizar e para isso a gente vai voltar lá para abril de 1977, especificadamente na Argentina, quando isso surgiu. As Mães da Praça de Maio teve surgimento durante a ditadura militar na Argentina, em 1977, mais especificadamente em Buenos Aires. Houve um protesto feito por mães e avós para pedir por esclarecimento sobre seus filhos e netos que lhe foram arrancados de uma forma bruta e violenta. Foi uma verdadeira violência de Estado. Além delas enfrentarem tudo aquilo de uma forma silenciosa através dos protestos, com cartazes, fotos dos seus filhos e até mesmo netos desaparecidos, enquanto caminhavam de uma forma incansável, utilizando lenços brancos na cabeça, não só por dias, mas também meses e até mesmo anos, elas ainda eram chamadas de loucas. E elas foram intituladas dessa forma não somente pelo Estado, mas também pela igreja que era conivente. Agora prestem atenção na seguinte frase: já era tempo de esquecer os mortos para cuidar dos vivos. Essas foram as palavras ditas pela igreja argentina em relação a essas mulheres. Ou seja, elas estavam recebendo aquele título de loucas, malucas, simplesmente porque elas estavam em busca de respostas. Donas de casa que passaram a sair da bolha doméstica para continuar em frente, marchando e protestando. Elas foram perseguidas e não obtiveram resposta dos militares. Mas mesmo com toda a pressão que o Estado colocou nelas, isso não as assustou o suficiente para pararem. Esperança era um sentimento que predominava sobre as mães, esperança de que seus filhos estivessem vivos. O que havia ocorrido com eles? Determinadas a fazerem tudo isso, mesmo naquela época onde sabiam tão pouco sobre política, uma vez que eram deixadas de fora quando se tratava disso. Diziam: viemos testemunhar nossa dor, tiraram nossos filhos, pedimos ao governo que nos diga onde estão, o que lhes passou. Obviamente, essa luta atraiu a atenção da mídia e dos jornalistas, mas o governo continuou a falar que eram loucas, mulheres transtornadas que estavam à procura de alguém que já não estava em nenhum lugar. O mesmo título de loucas que elas receberam também é o mesmo que equivale o de Mães da Praça de Maio. Algum tempo depois, em outubro de 1977, se juntaram a um movimento que iria reunir mais de 1 milhão de jovens. O movimento ganhou bastante visibilidade e a voz daqueles lenços brancos ganharam força também. Passaram a seguir o lema de que todos os desaparecidos eram filhos delas, verdadeiro ato de sororidade. Essas reuniões e protestos foram considerados crimes por quebra de isolamento para o Estado ditatorial. Em dezembro de 1977, 2 meses depois de se juntarem ao movimento citado, começaram os sequestros e desaparecimento das mães e das pessoas com quem elas tinham vínculos. Um exemplo seria o que aconteceu com a Azucena, que foi uma das protagonistas do movimento, que foi desaparecida e nunca mais voltou. Em 2006, no Brasil, em São Paulo, houve uma grande onda de violência que também adotou o mesmo nome. De acordo com o site Fundo Brasil, diz que um dos principais frutos dessa rede foi o surgimento, consolidação e repercussão do movimento independente Mães de Maio, que tem uma ampla atuação política na área dos direitos humanos. Inclusive, existe um livro que é chamado de Mãe de Maio, do Luta a Luta, e nele contém depoimento de diversas mães sobre o acontecido. Relatos de dor, sofrimento e também um misto de sentimentos, como por exemplo, a saudade e o vazio que elas sentiram e que elas sentem. Um exemplo seria Vera de Freitas, que é mãe do Mateus, e ela cita que só quem perde um filho sabe o tamanho da dor. E eu acho que isso é inegável. Imagina o sentimento de ser arrancado algo de você que você ama tanto, como por exemplo um filho. E nele também consta que lhe foram arrancadas a possibilidade de serem mães. Após todo o sofrimento causado pela perda de seus filhos, elas atualmente lutam para que nenhuma outra mãe passe pela dor e vazio que elas passaram.
É admirável o movimento e o fato de como elas se consolidaram e não desistiram. Em plataformas como o YouTube, você pode encontrar vários documentários e relatos e se aprofundar mais sobre esse movimento.